O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, desenvolveram uma devoção à Nossa Senhora muito significativa e é do conhecimento de todos nós, Nossa Senhora chamada de a desatadora dos nós. E essa expressão desatadora dos nós, ela é muito sugestiva, muito significativa para nós, porque o que significa esse atributo dado à Virgem Maria. Para desatar um nó, tem que fazer o contrário do caminho que foi feito para que se chegasse a esse ponto de um nó. O que eu quero dizer com isso? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram desobedientes. Então, agora, temos que fazer o contrário. Desfazer esse nó só é possível pela obediência. Se os nossos primeiros pais foram arrogantes, autossuficientes, nós fazemos o contrário. Primamos pela humildade, buscamos a anulação de nós mesmos, enfim. É o que significa então, queridos irmãos, quando nós chamamos de Nossa Senhora a desatadora dos nós. Ainda que a gente queira significar com isso que Maria, pela intercessão dela, todos os problemas das nossas vidas, encontramos uma solução para eles, acima dessa compreensão está esta, de que nós vencemos o pecado no mundo pela obediência. Nós vencemos a guerra estabelecida pelo pecado contra Deus pela humildade. É por isso, queridos irmãos, que não tem outro caminho para ir ao céu senão pela via do esvaziamento. Nosso Senhor, Ele exigiu dos seus discípulos, daqueles que queriam ser perfeitos, o renunciar a si mesmo. Como disse o próprio Jesus uma certa vez, quem não tomar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, não poderá ser o meu discípulo. E, queridos irmãos, nós ouvimos também essa ideia muito presente nos evangelhos, nesse que nós terminamos de escutar agora. O Senhor dizia que o reino dos céus é parecido com um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontra, o esconde ainda mais, vai e vende todos os seus bens para aplicar na compra daquele campo. Quem é esse tesouro, queridos irmãos? É o próprio Senhor,
é o próprio Jesus, o tesouro escondido. E esse campo somos nós mesmos, numa palavra de São João da Cruz, porque nós somos a hospedaria desse tesouro escondido, nós somos os aposentos, a cela onde esse Jesus se recolhe, se esconde. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que o Senhor veio a esse mundo para se mostrar a nós, no entanto, ele veio para também se esconder. Primeiro ele se escondeu na nossa própria carne. A carne velava, escondia a divindade do próprio Deus. Eu dizia ontem na missa aqui pela manhã na Basílica, que Tomé, quando tocou em Jesus, confessou a divindade que estava presente na humanidade do Verbo. Meu Senhor e meu Deus. Quantas pessoas viram Cristo, mas não acreditaram nele? É por isso que o Senhor considerou feliz e bem-aventurado Simão Pedro, quando a pergunta de Jesus dirigida aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele, em nome de toda a igreja, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, eu digo a vocês que a vida dos santos é a melhor explicação que nós temos do Evangelho. A vida dos santos é uma tradução do que nós encontramos nos Evangelhos. Os santos viveram ao pé da letra aquilo que os Evangelhos ensinam, enfim. O próprio Jesus considerou o melhor ensinamento de sua vida, aquele instante, aquele momento da sua vida, em que ele silenciou diante dos seus algozes, aquele momento em que ele foi crucificado, como um extremo exemplo de sua humildade. Muito mais esse ensinamento de Jesus falou do que todo o magistério que o Senhor exerceu durante o seu ministério público, quando ele ainda não estava preso pelas correntes, quando ele podia falar livremente para os seus interlocutores. Santa Teresinha do Menino Jesus chamava todas aquelas pessoas que ficavam admiradas com as palavras de Cristo como as almas fracas, que precisavam ver milagres. No entanto, o Senhor estava fortalecendo aquelas almas para o dia da provação, para aquele dia em que o Senhor silenciaria e ele perderia muitos amigos. Quando Jesus estava sendo condenado, poucos ficaram com ele, até aqueles que tinham dado juras de amor, aqueles que tinham prometido ficar perto dele, no momento mais difícil, desertaram, abandonaram o Senhor. Queridos irmãos, por isso eu digo a vocês, a todos nós, que só é possível ganhar Cristo no escondido. Dizia São João da Cruz que para encontrar o escondido é preciso a gente também se esconder, entrar no recinto onde esse escondido se encontra e esconder-se para poder encontrá-lo. E uma vez encontrando esse escondido, ficar tão escondido quanto ele. O mesmo doutor da igreja, São João da Cruz, falando acerca desse tesouro escondido, ele cita aquela passagem do livro dos Cânticos dos Cânticos. A mulher amada, quando ela desperta do sono no leito nupcial, ela se apercebe que o seu amado, a sua paixão não está mais presente. Então ela se põe a procurar o seu amado pela cidade, mas ela não encontra o amado da sua alma enquanto ela não se retira da cidade. Só o encontra quando ela vai para os lugares desertos, para o lugar da solidão,
do silêncio. Queridos irmãos, se nós folhearmos as páginas do Evangelho, nós veremos tantos exemplos do Senhor reservando um espaço para poder encontrar as almas, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Mais do que dar amor para nós, Jesus está mendigando os nossos afetos, está mendigando os nossos amores. Santa Teresinha dizia, o próprio Jesus, ele se fez mendigo, se fez pobre nas pessoas mais humildes, nas pessoas marginalizadas, a fim de receber o nosso afeto. E quando chegar aquele dia do radioso juízo, dizia Santa Teresinha, do Menino Jesus, ele poderá dizer para nós, as almas perfeitas, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu estava nu e me vestistes, etc. Nós já conhecemos esse texto do Evangelho de São Mateus. Quando o precursor de Jesus, São João Batista, para inaugurar o tempo do Messias, passou a pregar, convertei-vos e crede no Evangelho, ele levava as pessoas para o deserto. Quem queria ouvir a pregação de João, que nos colocava em um tempo novo, tinha que ir para o deserto, para ouvir a pregação do Senhor, ou melhor, a pregação do precursor de Jesus, João Batista. Queridos irmãos, não tenhamos medo de investir tudo aquilo que nós temos em prol do reino dos céus, porque eu digo a vocês, é uma aposta certa, uma aposta que fazemos com um ganho certo. Como dizia o Papa João Paulo II, quando iniciava o seu ministério petrino, na sacada da Basílica de São Pedro, dizia ele, Cristo não tira nada, não tenhais medo, escancarai as portas para Cristo, Ele não tira nada, Ele dá ainda mais ao que nós temos. Por isso, esse homem do Evangelho, colocado aí na parábola contada por Jesus, ele tem coragem de vender tudo e aplicar para comprar aquele campo onde esconde um tesouro precioso, que é o próprio Cristo Jesus. O campo que nós temos que conquistar, de comprar, somos nós mesmos, queridos irmãos. Eu digo para vocês que nós somos uma terra que não é fácil de conquistar. Nós não encontramos esse tesouro escondido porque nós estamos querendo explorar um outro campo que não seja nós mesmos, mas esse tesouro está em nós. Queridos irmãos, basta lembrar o que dizia o doutor de Hipona, Santo Agostinho, eu te procurava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim. Peçamos então, queridos irmãos, nessa Eucaristia, nessa manhã, ao Senhor essa grande graça de encontrarmos esse tesouro e por isso Ele nos dê a disposição para morrermos para nós mesmos, porque esse mundo gosta do que brilha. O mundo gosta do que brilha. Se Jesus tivesse vindo a esse mundo mostrando todo o seu poder e a sua glória, quantas adesões, conversões teriam acontecido? Mas ele veio humilde, pobre. Agora os santos explicam que Jesus fez questão de vir no escondimento a esse mundo para que as pessoas desejassem ele por ele mesmo. Porque se ele viesse mostrando todo o seu poder, as pessoas o desejariam por aquilo que ele tem, por aquilo que ele tinha e não por aquilo que ele era, por aquilo que ele é em pessoa. E Deus quer ser amado por aquilo que ele é em si e não por aquilo que ele pode dar. Amemos a Deus por Deus, queridos irmãos. Eu lembro muito que dizia Santa Teresa. Santa Teresa se expressava dessa forma: ainda que ele me mande ao inferno, mas mesmo ali o amarei.
Sem dúvidas, muitos de nós amamos o Cristo porque temos medo do inferno, porque temos medo da danação, como diziam os padres da igreja. A gente quer se dar bem, o nosso amor é condicional. Amamos a Deus só por medo de alguma punição, etc. Esse amor ainda é muito infantil, muito servil. Amar a Deus por Ele mesmo, mesmo que não me dê bem na vida, mesmo que eu não alcance aquilo que eu tanto aspiro e desejo, mas não deixarei de amar o meu Deus. Eu queria que quando nós estivéssemos em nossas casas, em um lugar mais reservado, nós retomássemos essa primeira leitura do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Por causa da fidelidade ao Senhor, ele está pagando um preço muito alto. Ele está sendo desprezado, está sendo colocado à parte, mas no fim, ele escuta do próprio Deus, pedindo a ele a fidelidade. Eu te farei uma fortaleza, eu te farei algo forte. Queridos irmãos, então amemos o Senhor por Ele mesmo. Um dia veremos Deus face a face na sua glória, mas não vai ser mais o tempo do arrependimento, nem o tempo de se endireitar, né? Como costumamos dizer, esse que é o tempo. Essa que é a hora de reparar, essa que é a hora de fazer a compunção, de procurar se emendar, olhando o Cristo crucificado. Um Deus que parece que não tem nada para me dar, mas eu olho para o crucificado para amá-lo por Ele mesmo, maltrapilho, chagado, como nós escutávamos na sexta-feira, dia de Santa Maria Madalena. Ela queria só o cadáver, só o corpo de Jesus. Mesmo o Senhor despojado da sua glória, mas ela queria, nem que fosse só o resto de Deus, ela queria. Oh, como Maria Madalena é exemplo para nós de uma busca desinteressada por Deus. Que o Senhor também nos conceda essa grande graça. Só Ele pode nos dar esse favor de amá-lo por Ele mesmo. Nós queremos isso? Amar o Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.